Olá, meus amigos, sejam bem-vindos. Estamos no nosso podcast Marcas do Brasil. Esse projeto maravilhoso que começou há 3 anos atrás, como os documentários do empreendedorismo das cidades na nossa região, destacando a história desses desbravadores do sertão, esses empresários, essas empresárias que construíram sua história, muitas vezes começando do absoluto zero. E o nosso convidado começou do absoluto zero, claro, nosso querido Santo. Tudo bem, Santo? Tudo jóia, meu amigo. Um prazer estar revendo, encontrando você nessa trajetória aí de 3 anos, né? Eu acho que você faz parte daquele sempre estar em movimento. Porque, como diz tá no livro, né? Quando você para de inovar, você deixa de ser interessante. Então, você é um cidadão que sempre está em busca, procurando por onde está andando, de vez em quando pelos voos do mundo, vida. Do Brasil. Mas é sempre importante encontrar novamente porque você está em movimento. E nossa trajetória é longa, né, Santo? Já passamos aí por alguns movimentos bons, né? Já faz o quê? 20 anos que a gente se conhece? Tem mais um pouco. Mais um pouco. Mais precisamente 2001 para 2002 foi quando eu tive a oportunidade de começar a tecer alguns trabalhos, né, na nossa parceria. E sempre dois meninos naquela época, mais sonhadores e com muita vontade, pouca técnica, muita vontade, pouca experiência, pouco aprendizado, e a gente queria de uma certa forma fazer acontecer, mas foi muito válido e gratificante. Acumulamos, né? Hoje eu cheguei até a analisar em um certo período que eu tinha uma carga sobre os ombros e tal, e eu queria jogar essa carga no chão para descansar e tal. E numa reflexão interna, eu descobri, né? Cheguei a um ponto de que não era peso que eu estava carregando sobre as costas. Eu não precisava parar, porque eu não tinha peso nenhum sobre as costas. Eu carregava um acumulado de vivência. Uma bagagem. Uma bagagem. Foi quando eu entendi que essa bagagem ela tinha um valor muito grande, não só para mim, mas para as pessoas. E aí a gente começou aí a movimentar novamente. Mas nesses anos aí, desses 20 anos, teve um período sim que deu uma balançada emocional. Nós vamos falar desse período, dessa balançada emocional um pouquinho mais à frente. Pronto. Agora nós vamos voltar um pouquinho mais atrás, antes destes 20 anos, né? Então, eu sempre achei muito legal, muito interessante nas suas palestras, no seu treinamento, quando você relembra do tempo do tomate. Rapaz, é muito presente na minha memória, na minha vida, a trajetória é diferente, né? Fui tomateiro. Isso em São Paulo? Eu comecei a minha história de feira com 6 anos de idade. Então, se você perguntar qual a minha idade de trabalho, se eu já passei de aposentar, eu tenho 42 anos de vendas. Eu comecei a vender com 6 anos de idade na feira e trabalhei na feira até os 25 anos. Eu trabalhei 19 anos na feira. Na feira? Na feira. Você começou no município de Caetité? Eu comecei no município de Caetité com... Você foi pra feira com quem? Seu pai? Como é que foi? Não. A primeira vez que eu fui pra feira mesmo, eu fui sozinho. Eu fui movido por uma necessidade, né, de adquirir algum recurso. Naquela época, para você estudar, você tinha que comprar material, tinha que pagar a prova, tinha... E sou de uma família de 12 irmãos, então tudo era muito difícil. E eu tinha vim morar na cidade, né? Meus pais moram na roça até hoje, né? Tem 90 anos, moram lá, estão firme e forte, graças a Deus. Mas naquela época era mais difícil, né? Então eu precisava comprar um escudo para a escola, né? Exigia que tinha um escudo. O escudo era como uma farda. Era um adesivo, né? Um pedaço com a logo, né?
da escola, né? Então tinha ali o IAT, tinha o escudo, o Monsenhor Basto, a escola tinha um escudo e o Valdir Cardoso tinha um escudo. E eu precisava de um escudo para minha camisa, que era o brasão da escola. Eu não tinha recurso, não tinha. Meu pai vinha na roça, vinha a cada 15 dias na cidade e tal, e eu precisava para segunda-feira. E eu falei, o que fazer? E aí, no quintal da casa que eu morava, tinha um abacateiro, né? E eu falei, será que eu consigo vender um abacate daquele para me comprar um escudo? E eu fui para a feira com 4 abacates na caixinha de sapato, assim. E eu fiquei ali esperando alguém chegar e perguntar quanto era e tal. E o pequenininho, tímido, vermelho, o cliente vinha, eu ficava vermelho, mas não falava nada, também não entendia ir embora. Até que lá para as 11 horas da manhã, mais ou menos, eu falei, eu não tenho outra alternativa. Acho que eu tinha uns 7 para 8 anos de idade. Eu vou oferecer esse negócio aqui. E aí veio uma cliente, eu falei, ô minha senhora, olha o abacate. A minha primeira experiência que eu tive, né? De venda. Ela olhou para a caixinha e falou para mim, eu tô vendo. Eu desmaiei, eu acabei com aquilo. E logo em seguida, né, veio uma outra cliente e acabou comprando. Aí você não falou de novo, não? Não. Olha, ela olhou e falou, é para vender? Eu falei, é. Ela comprou e eu saí pulando de alegria. Porque eu tinha conseguido recurso para comprar o escudo da escola. E aí o mais difícil foi explicar para os meus pais e meus irmãos mais velhos a origem desse dinheiro. Entendeu? E todo mundo achou que eu tinha desapropriado de alguém. E aí daí nasceu. Aí eu comecei a vender tudo. Aí eu vendia laranja para Romeiro, quando tinha a romaria aqui para Bom Jesus da Lapa. Os caminhões paravam aí? Os caminhões passavam aqui na praça e eu trazia laranja lá da minha roça do meu pai, trazia de carro de boi, pequenininho ali, com suporte de alguns irmãos, mas sempre eu fui na linha de frente. Para venda. Aí você destravou desse negócio do abacate aí? Destravei foi o meu primeiro choque, né? Eu acho que eu precisava daquele choque. E ali eu destravei, mas acabei ficando colado, né? Porque eu nunca mais saí da venda. E eu assisti várias profissões, né? No decorrer da minha história. Muitos colegas meus de escola foi buscando, eles são grandes médicos, são desembargadores e tal, outros grandes empresários, outros prestam serviço em grandes empresas. E eu fui acompanhando e assistindo todo esse desenvolvimento da nossa turma, da nossa época. Cada um tem sua história. Mas eu não consegui, em lugar nenhum, ancorar sem ser na venda. Não? Tudo da sua vida partiu para venda. Tudo partiu para venda. Depois dessa venda dessas laranjas aí, pros Romero, aí você foi para São Paulo? Ou não? Não, antes, aí surgiu a inauguração do mercado de verdura. Antigamente era uma feira muito bagunçada e teve uma gestão que fez um mercado de verdura e surgiu. E na época, isso eu tinha 13 anos de idade. Já, mas eu já fazia algumas vendas, já vendia, já sobrevivia de venda. Eu tinha um colega que trabalhava na prefeitura e aí eu curioso com aquilo, ele falou, eu consigo para você uma matrícula. E aí eu consegui um ponto de 1,20 por 1 na feira, no solo, na parte no chão. E ali eu coloquei uma lonazinha, né? Uma lonazinha. E nessa época eu morava na escola agrícola aqui em Caetité, não tinha casa nenhuma, ali perto do estádio, mais ou menos. E eu tinha um vizinho que tinha, eu tinha conseguido o ponto, que era esse 1,20 m para colocar uma lona. Ele tinha uns pés de mandioca no fundo do quintal. Eu cheguei e falei com ele, se ele não me vendia um saco de mandioca daquela que tinha lá. Ele falou, para que você quer? Eu falei, não, porque eu montei um comércio. E eu estou precisando... Montei uma empresa e eu estou precisando de mercadoria. Não com essa claro. Mas ele falou, não, eu te vendo. Eu lembro até hoje, foi 6 mil... Cruzeiro. Foi 6 Cruzado. mil. Só que eu não tinha transporte. Eu falei, mas numa condição. Eu preciso da carriola do seu emprestado, né, do carrinho de mão, para levar de lá até a feira. Ele falou, tranquilo, isso dá uns 2 quilômetros mais ou menos. E assim veio. Eu trouxe essa carriola com esse saco de mandioca, que eu comprei por 6, não me lembro, e coloquei em cima dessa lona. E aí eu comecei com a barraca na feira, dali eu fui
ganhando o espaço e fui. Trabalhei uns 5 anos aqui. Chegamos a ter a maior barraca de frutas e legumes dentro de Caetité, do mercado na época. Tinham 3 ou 4 barracas grandes e a nossa estava uma delas, né? A nossa porque num período veio Beto, meu irmão, também trabalhar com a gente, comigo, né? Como auxiliar. E ela trabalha até hoje, né? Tem 42 anos de estrada. E aí, nesse período, foi no ano de 90, por aí, eu fui para São Paulo. E lá eu fui trabalhar na feira também. Só que lá foi só tomate. Só tomate. Só tomate. E no grito. Eu acho interessante as feiras de São Paulo, é os gritos. Ó, o tomate. Tem aqueles gritos aí, na sua época tinha aqueles gritos ou você não chegou a ensaiar? Não, o grito, na verdade, é porque quando você sai digamos assim, da saia da mãe, sai da barba do pai, da proteção, entendeu? Você precisa gritar para você ser notado. Entendeu? Hoje existe o mundo digital que você precisa estar impulsionando para você ser notado. Se posicionar. Entendeu? Então hoje você precisa estar... E antigamente não era diferente. Só que antigamente para você ser notado no mercado era no grito. Então, literalmente no grito. Então essa cultura eu acho que ainda existe na feira ainda, a hora da xepa, que é a hora do rapa, é a hora do grito. Vende quem gritar mais. E eu fiquei 9 anos lá nessa... E foi uma faculdade que eu viveria em 10 vidas que eu tivesse novamente. Porque você tem um contato direto. Eu não sabia o que eu estava vivendo, mas eu vivi, entendeu? Uma oportunidade de conectar com muita gente, com várias... pessoas, várias nações. Trabalhei com vizinho de português, de japonês, pessoas que enxergam a vida diferente. Eu aprendi muito. Para não perder a piada, e o coitado do japonês gritando na feira, como é que fazia? Aí onde é que você sobressaía? Você também, né, velho? Vai ficar ao lado do português, ao lado do japonês. E você fazia feira lá, uma sequência todo dia em um bairro, em bairros diferente. Então, num dia você estava em um bairro de alto padrão e no outro dia você estava lá no pé da favela, entendeu? E todo mundo comprava. O objetivo era vender tomate. No bairro de alto padrão gritava também? Grita também, bairro de alto padrão grita também. Só que o nível de atendimento tem que ser mais sofisticado, mais educado, e a mercadoria tem que ser melhor apresentada. Isso tudo, e é mais lento o processo e tal. Porque o cliente paga por isso. O bairro mais simples, o clientão passa a mão logo, joga na sacola, carrega. Mas nunca deixamos de vender tomates super selecionados. Então a nossa trajetória de evolução lá na feira foi o tomate selecionado. Uma caixa comum de tomate que eu vejo aqui na região, é o tomate, só tomate. Eu enxergo, eu aprendi que numa caixa de tomate dessa tem de 7 a 8 variedades de tomates que você seleciona um por um ali, em termos de tomate salada, super salada, tomate para molho, tomate para isso, aquilo, tudo tem ali junto. E hoje no interior o pessoal vende tudo junto. Né? Tudo junto. Então ali também a gente já começa a aprender. E esse aprender, Everaldo, que a gente fala da vida, eu acho interessante que você percebe que você aprendeu quando você dá um passo a mais, entendeu? A importância dos momentos. Entendeu? Eu aprendi com o japonês, como você falou, a cultura do japonês, a cultura de lidar, o carinho, o cuidado com a profissão, com o cliente, o respeito pelo ambiente, o zelo pela feira, a higiene de tudo. Do ambiente dele. Tudo diferente, né, assim, da nossa cultura, principalmente do interior. Mas você vai vivenciando isso e você não percebe que você está aprendendo. Absorvendo aquilo. Foi quando eu te falei que eu tinha uma carga pesada nas costas, que eu achava que era sobrepeso. Teve um momento que você cansou da feira, não foi? Que você estressou, cansou, não? Não, eu achei... Eu cheguei no momento da feira que eu achei que era o momento de mudar.
Entendeu? Sim, não foi exatamente um cansaço. Não foi cansar da feira, porque se perguntar, você sente saudade da feira? Eu sinto saudade da feira. Eu sonho até hoje trabalhando na feira. É mesmo, Sandro. Não dá para imaginar você na feira. Eu... Vamos fazer um desafio uma hora aí, botar uma barraca. Você a hora que você quiser, e você vai encontrar um dos melhores tomateiros que você já viu na frente. Né? Porque eu entendi a magia da feira depois que eu saí da feira. Né? Só que a gente foi evoluindo e buscando, e chegou a um limite de estagnação, entendeu? Dentro do conhecimento que a gente tinha na época. Porque eu saí de casa com 18 anos e encarei São Paulo com 19 anos de idade. Eu dirigia caminhões carregados dentro de São Paulo. Hoje um menino de 19 anos tem dificuldade de ir na padaria. Muita gente migra de um setor para outro quando se decepciona, né? A pessoa, estou aqui na feira, me decepcionei, me chateei, não gosto mais, me cansei, vou procurar uma outra alternativa. Com você, então, não foi isso que aconteceu? De forma alguma. Entendeu? Foi um processo evolutivo natural. Eu entendia que eu poderia ir além. Entendeu? Tipo assim... Isso é um passo importante, Santo, porque o brasileiro, de um modo geral, não sei se é brasileiro, eu vou falar de todo mundo. De um modo geral, fica acomodado na posição que está, principalmente se estiver numa posição de conforto, onde ele já conseguiu um certo êxito naquilo que ele está fazendo, e ali ele se acomoda e ele não imagina, não abre os olhos que ele precisa dar um próximo passo, que ele precisa renovar as suas energias e caminhar numa outra direção, ou até mesmo dentro do próprio segmento, mas que ele precisa evoluir, que ele precisa desenvolver alguma coisa nova. E como que você percebeu isso? E quem está agora nos assistindo e está há muito tempo estagnado, como que você pode oferecer aqui uma orientação? O que aconteceu comigo, tipo assim, hoje é o último dia que eu trabalho na feira. Isso eu trago bem... nítido na memória. Na memória. Foi no dia 25 de março de 2001. Era o meu aniversário. Não? E nesse dia, 2 dias que antecedeu, teve um roubo de um caminhão nosso, teve que dobrar. Então, matematicamente falando ali, nós estávamos com 3 dias sem dormir, trabalhando direto por conta para atender toda a logística. E no dia 25 de março de 2001, foi um dia de domingo. E era o fechamento das feiras da semana. A gente trabalhava na feira e tinha que fechava o ciclo ali com toda a equipe. E foi o dia mais feliz da minha vida, porque aquele dia eu acordei leve, acordei assim, eu saí para trabalhar, que eu não tinha dormido, né? Eu saí para trabalhar leve, e alguma coisa de positivo ia acontecer naquele dia na minha vida. Eu sentia que ia acontecer alguma coisa super positiva. Eu fui para a feira dirigindo o caminhão super carregado. Eu fazia um varejão lá no bairro de Água Funda, lá em São Paulo, na Imigrante, uma feira muito grande na época. Mas eu estava muito leve. E lá, pro meio-dia, mais ou menos, finalizando a feira, estava descarregando, eu recebi, assim, sei lá, algo que me tocou muito, ficou gravado. Eu tive a coragem de falar para mim mesmo, entendeu? Hoje é o meu último dia de feira. Eu não trabalho mais na feira. E quando eu tive essa coragem de dizer isso para mim mesmo, foi como se eu tivesse aberto a porta do mundo. E agora, para onde eu vou? Tanta coisa bonita, né? Tantos horizontes na minha frente. Tantas oportunidades. Para onde eu vou? Eu estou livre, assim, parece que eu tinha... E aí, eu tinha uma casa lá em São Paulo que eu tinha construído e tal. Eu fiquei uns 30 dias analisando para onde eu vou. Eu falei, eu vou para a Bahia, de onde eu vim. Cheguei aqui, né? Vim para cá, empreendi no mercado, montei um mercadinho com meu irmão. Quando eu me vi preso atrás de um balcão, o cara que trabalhava 19, 20 horas por dia, aí eu falei, não é para mim não. Então a primeira mudança, vamos dizer assim, ela partiu de 6 anos de idade até 25, então demorou 19 anos. Montei um mercado em sociedade com meu irmão quando eu vim de lá, e essa segunda mudança demorou
5 meses. 5 meses você já entendeu que não era seu lugar. Que não era o meu lugar, que eu precisava de algo, que eu tinha mais espaço, que eu tinha horizonte. E aí foi quando surgiu, dentro do próprio mercadinho, a necessidade de algo para proteger o comércio. Interessante que você observou essa oportunidade muito rápido. Então, assim, não é em vão nenhuma passagem, né? De forma alguma. Com 10, eu te falo por essa luz que nos clareia aqui nesse momento. Se Deus me dá mais 10 vidas, eu quero pedir a Ele para me dar o mesmo percurso, para mim conhecer as mesmas pessoas, para eu errar os mesmos erros, para cometer tudo o que eu fiz de bom e de errado, para chegar nesse momento aqui. Porque o que aparentemente seria um grande erro, você montar um negócio que não te satisfez, que não te alegrou, mas na verdade lá dentro você descobriu uma grande necessidade, uma dor muito grande, né, do empreendedorismo, e criou um negócio espetacular ali naquela ocasião. Sim, foi algo assim que revolucionou a nossa região, né, que foi proteção de crédito. Não existia, né? Não existia proteção de crédito. E a gente conseguiu montar. Quando você viu a situação do mercadinho, Nossa as notinhas. Senhora, o mercadinho, o meu suor ficou a metade no fiado lá na época, né? De fiado. Hoje, depois surgiu o crédito, mas era fiado mesmo. E aí eu montei uma empresa de proteção de crédito para proteger o comércio. E essa empresa, ela ficou 16 anos. Foi nessa época que a gente se conheceu. Que você no início da proteção de crédito. Não? Tem uma história interessante, eu conto essa história relacionada à nossa parceria, porque eu queria falar da minha ideia, mas eu tinha ainda uma trava de público e tal, apesar de ter saído da faculdade da feira, mas era algo novo. Topar o público era diferente. E nós nos encontramos numa palestra. A gente tinha feito uma parceria para você vender a ideia para os comerciantes. Para os comerciantes. E no dia seguinte eu saía fechando os contratos como vendedor. Isso. E aconteceu, não sei se você lembra dessa história. A gente estava num evento numa cidade chamada Ibiaçucê. E um comerciante questionou alguns detalhes. Entendeu? Sim. Eu não sei se você lembra. Mas foi você que me jogou no palco. Sim. Eu sou muito grato a você. Talvez você nem saiba disso, mas eu carrego isso comigo. O comerciante, eu me lembro até o nome. Eu não lembro isso com clareza, não. Eu me lembro até o nome do comerciante, né? Ficou bem gravado naquela cena, chamado Seu Assis. Entendeu? É o pai de um super empresário de Imbecil chamado Túlio, pai de Seu Assis. Seu Assis fez algumas perguntas técnicas sobre a ideia da proteção de crédito, como surgiu, como não sei o quê. E eu lá no cantinho, eu esperando você dar a resposta para ele. Você, de bate pronto, virou para ele e falou assim: ninguém melhor para explicar sobre esse projeto do que o criador do projeto. E passou o microfone para mim. Ali eu não sei o que não, foi como um acidente. Não conheço o combinado. E aí eu consegui. Eu não sei o que eu falei, não sei como falei, mas eu falei. Né? Eu me lembro desse E final. Aí, a partir daí, foi quando eu comecei a tomar intimidade. Aí eu perdi minha boquinha. Eu sei que na semana seguinte, aconteceu, na semana seguinte tinha uma palestra na Câmara de Vereadores de Caetité. E o palestrante da noite era Everaldo. Era eu. Porque ele estava fortalecendo Caetité com a ideia. E nesse evento, aí eu falei, rapaz, eu consigo, né? Eu consigo fazer isso. Eu lembro que era muito difícil comunicação naquela época, para falar, era muito difícil telefone, essas coisas todas. Informação para nada. Não tinha nada. Aí eu sei que eu cheguei a mandar um recado para você que a palestra não ia acontecer, não. Que ia mudar uma outra data. Eu falei, eu vou fazer isso sozinho. E eu fui e fiz a de Caetité. E aí surgiu, né? A gente foi desmembrando o serviço de proteção de crédito e foi surgindo grandes negócios, grandes eventos, nós fizemos junto, né? Foi. E a história é essa na parte da proteção de crédito, depois virou consultoria comercial, grandes parceiros, eventos e tal. Vamos falar um pouco dessa... aí agora você já virou vendedor profissional.
Quer dizer, na feira você era um vendedor profissional, mas lá o cliente ia até você. Sim, sim. Né? E o produto estava lá, ele pegava o produto. Aí você teve que virar um vendedor de porta em porta. E um produto desconhecido, desacreditado, que ninguém não sabia como esse trem funcionava, se ia funcionar, quer dizer, sabia que não ia funcionar. Sabia que não ia funcionar. E você teve que sentar cara a cara com o empresário e convencer. Aí eu acredito que foi uma escola, realmente foi uma faculdade gigantesca. Porque você não tinha só a certeza do não, não. Porque eu aprendi que eu vou sair de casa e encontrar com não. O não é certeza. Eu já aprendi isso. Só que... Você vai ter a possibilidade de reverter. Quando entendeu como chegar naquela caixa preta do empresário que não abria para nada, e a gente começou a ligar as pontas. Esse cliente que comprou aqui na sua mão, eu já tenho uma nota dele negativada de outro. E a gente começou a cruzar essas informações. E o comerciante começou a achar interessante isso. Entendeu? O cara comprava na loja de Joaquim até onde dava. E depois ia para a loja de José e fazia a mesma coisa. Até onde dava. E Joaquim não sabia que ele estava entupido lá no outro. E a gente colocou, foi começando a montar uma central de atendimento. E surgiu o SINDAC, né, forte na região, o SINDAC Proteção de Crédito. Nós chegamos a trabalhar em 51 cidades aqui no Sudoeste. E essa foi, dentro desse período de proteção de crédito, além de tudo que a gente conseguiu revolucionar no comércio, culturalmente, entramos também no setor de consultoria, de contratação de funcionários, treinamento e tal. Foi quando nasceu SINDAC Consultoria. SINDAC Consultoria, com o palestrante Joaquim Oliveira. Aí você já agora como palestrante. Como palestrante. Tomando o meu lugar. Não, você tinha voado, você estava longe. Tomando o meu lugar. Falei, não, né? O dia que eu vi o primeiro anúncio, palestrante Joaquim Oliveira. Falei, não é Everaldo Oliveira, não? Não é... Inclusive o sobrenome tem Oliveira no meu também. Mas não era eu o palestrante do SINDAC, não? O que aconteceu aí? Tomei uma facada nas costas. Joaquinzão decolou. E aí foi um período bacana, digamos assim, uns 8 anos, mais ou menos. Eu vou falar pra você, eu gosto de suas palestras, viu, cara? Eu gostei de suas palestras, interessantíssima. E você não sabe, tá? Porque você sempre falou assim, eu sou muito admirador do Everaldo e tal. Mas eu ficava nas suas palestras assim, como é que cara é tão bom desse jeito? Aprendeu aonde? Porque aprendi... você é muito rico de improviso, Joaquim Santos. Você é muito fera, entendeu? Isso veio da feira, nem tanto, mas veio o quê? Você acha que essa venda de porta em porta aí te ajudou nesse improviso? A encontrar muita objeção, enfrentar essas objeções? Eu tenho certeza que tudo isso foi fruto da feira. Da feira. A feira numa cidade grande, numa metrópole igual São Paulo, ela é diferente. Você tem horário de começar, horário de terminar, e lá não tem essa cultura aqui de não vender. Entendeu? Aqui, se você não vender, você encaixa, guarda para vender na feira seguinte, vender amanhã. Tem mercadoria que fica semanas aqui rodando. Lá não, você vai e tem que vender, porque no Ceasa tem mais. Então lá você tinha que vender. Então essa emergência. Isso faz... Essa pressão. A pressão mesmo, a pressão faz de você desdobrar. Então, quando a gente chegou aqui que viu a dificuldade do não, ela já não era tão assustadora, porque eu já tinha passado por um treinamento, vamos dizer assim, de guerra, que era a feira em São Paulo. São Paulo. Né? Então, esse treinamento eu enxergo como a minha base de improviso, a base de ação, de vontade de fazer as coisas. E aí a gente vai estudando também, né? Com isso a gente vai... E aí eu migrei, eu viajei para venda. Só para o pessoal entender o que é improviso na venda, deixa eu fazer uma pergunta aqui para o Joaquim, o pessoal ter uma noção do que é improviso de venda. Joaquim, aconteceu um acidente lá naquela fazenda que você foi visitar o cliente que caiu uma novilha na vala. Você lembra disso? Rapaz, foi a novilha que tentou pular aquela grotinha e caiu dentro? Sim, exato. Não? E ela só percebeu que era uma grota e depois estava lá dentro do buraco. Exatamente. Rapaz, você não imagina
o que surgiu depois daquele acidentezinho da novilha que ficou com a... Ela morreu naquela queda? Rapaz, ela não morreu naquela queda, sorte de um vizinho, produtor de soja, que tinha uma reta escavadeira. Ela era muito funda, mas não dava para tirar de mão, né? Pesada. E aí, quando o rapaz ligou a reta escavadeira, todo mundo ali, era um final de semana, está acontecendo alguma coisa, essa máquina não liga. Aí partiu lá para perto do córrego, onde ela tinha caído. E foi alguns empresários lá ajudar, a amarrar, descer e tal. E ali, rapaz, nasceu, na queda daquela bezerra, um dos maiores negócios do mercado. Porque aconteceu o quê? Antigamente, naquela época, falava que um amigo encontrou outro, né? Naquela Sim. época, rolou uma prosa, entendeu? A queda daquela bezerra surgiu um dos maiores networks daquela região. E fazendeiro começou a ficar curioso como foi que caiu aquela bezerra, de onde estava vindo aquela água que causou aquela vala. Aquela água tinha surgido de uma barragem nova que tinha feito lá em cima para fazer uma plantação de soja, e estava surgindo o sorgo na região também, né? E aí começou a trocar informação. Gerar negócio. Começou uma parceria entre eles na produção, na comercialização e no desenvolvimento da genética daquela bezerra, que era uma bezerra super de raça. O pessoal ficou curioso para saber a origem e foi atrás do pai, do sêmen do pai. E o homem que tinha o tourinho, né? Daquela bezerra tão dócil que nem a perna bateu para sair do buraco. Não? Começou, teve o outro que já tinha um conhecimento na área, não? Começou a produzir sêmen desse touro e virou um negócio gigante, simplesmente com a queda da bezerra que você falou aí, cara. Na verdade, essa história não existe, tá, gente? Bezerra caiu em lugar nenhum. É porque eu sei que ele tem realmente o dom do improviso na venda. Era incrível. Eu já saí algumas vezes com você para vender. Eu falo, não tem cabimento. O vendedor precisa dessa... Assim, antigamente, nessa época nossa aí, também tinha uma má fama, né? Desse improviso, dessa muito jeito, dessa muita malandragem. Nós passamos pelos processos do vendedor, né? O vendedor, ele passou por uma linha de evolução. E eu entendo que eu participei de todas as etapas da construção de um vendedor. Entendeu? O vendedor, naquela época nossa ali, era o cara que não prestava para nada. Não prestou para nada. Ele era vai virar vendedor, porque ele não tinha outra alternativa. Ele não tinha outra alternativa sem se tornar um vendedor. Entendeu? Eu estava ali por paixão pelo ofício, entendeu? Mas eu conheci muitos colegas. Mas mesmo assim você não se apresentava como vendedor, você se apresentava como um empresário, gestor da grande ideia do SINDAC. Porque existia um preconceito muito forte. Muito forte. Quando você falava que era vendedor na porta de um hotel, o cara pensava duas vezes de liberar um quarto, de alugar um apartamento. Porque já pensava, esse cara vai levar o controle, vai roubar minhas toalhas, as sandálias do hotel, vai levar. Então, por quê? Porque era vendedor. E nisso criou-se uma cultura da população contra os vendedores, né? Contra os vendedores. Ninguém gosta de vendedor. De vendedor. Só que, com o passar do tempo, com o avanço da indústria... alguém, um certo dia, descobriu que tudo que se cria no mundo precisa ser vendido. Precisa do vendedor. E com mais o passar, descobriu que gente gosta de gente. Mercadoria nenhuma vende sozinho. Se o cara fabrica copo, se não souber vender, ele quebra. Fabricou caneta, não sabe vender, ele quebra. Tem que ter vendedor em todos os pontos, todos os setores. Não? E nisso eu comecei a estudar vendas, eu comecei a participar de palestras, eu comecei a acompanhar o desenvolvimento e eu fui... Inclusive você foi muito ousado nisso, que você trouxe na cidade de Caetité, naquela época, 2 dos maiores palestrantes do Brasil, caríssimo, né? Foi Cláudio Diogo e Raul Candeloro. Eu trouxe Raul Candeloro da Venda Mais e Cláudio Diogo da Tecoari. Até hoje... Naquela época era um negócio raríssimo esse tipo de evento. A cultura naquela época sobre buscar conhecimento era tão rasa, tão pífia, que o que aconteceu? Naquela época eu sabia
qual a mensagem que eu precisava passar para aquele público empresário. Eu tinha uma carteira de cliente de 700 empresários, que já era cliente da nossa empresa, na região toda. Só que quando eu falava, você vai ficar 2 horas assistindo uma palestra... 2 horinhas, não é nada. Assistindo a palestra, a primeira coisa é falar assim, eu vou ver se meu funcionário quer ir. Eu vou ver se meu gerente participa desse evento. Só que eu precisava levar essa mensagem pro empresário. Então, naquela época, quando era muita coisa, eu coloquei como cortesia. Você compra um ingresso, só pode ser o dono do CNPJ a participar do evento. E para ele participar do evento, ele comprava um ingresso para o evento e concorria, recebia um bilhete para concorrer a uma Hilux 0 km. Eu sorteei uma Hilux 0 km de brinde para incentivar o empresário... E escutar o que ele precisava ouvir. Para escutar o que ele precisava ouvir. Um pedacinho do que ele precisava ouvir. Um pedacinho do que ele... Então foi uma ação muito cansativa. Dispendiosa. Dolorosa. Foram 6 meses de trabalho, de porta em porta. E eu coloquei em Caetité, lá no Recanto Recreativo, em Caetité, 700 empresários. Foi o maior evento daquela época no segmento comercial na região sudoeste. Ocorre um problema com os empresários. Vou te dar um exemplo aqui recente. Eu fiz um evento em Guanambi e um empresário falou para mim assim: tem um novato que chegou aqui na empresa, ele vai muito bem nessa questão de marketing, vou mandar ele. Eu falei, meu amigo, quem precisa gerir primeiro, conhecer primeiro do marketing da sua empresa é você. Para você saber contratar uma rádio, para você saber contratar uma blogueira, para você saber contratar um outdoor, o momento certo de você fazer. Tudo bem de você levar. Eu até disse a ele, eu libero o seu funcionário para vir junto com você. Não, acho que eu não vou estar aqui, não sei o que, não sei o que. Mandou o funcionário. Cara, o funcionário foi, 2 dias de treinamento, pegou todo o conhecimento, 15 dias depois pediu demissão e abriu um baita de um negócio e está explodindo. Isso aconteceu muito nas cidades que a gente trabalhou. Né? Eu rodei recentemente em uma cidade, tinha aqueles funcionários que toda vez que a gente promovia um evento, uma palestra, você estava ali anotando e tal. Você é super empresário hoje. Dono do seu, tudo. Eu conheço vários, realmente. Dono da sua empresa, evoluiu na vida, né? Porque hoje, com o nosso entendimento, eu acho que tem muito empresário que ainda confunde isso, não só empresário, como todas as pessoas, às vezes confunde que a evolução, você consegue fazer uma evolução unilateral. E para você evoluir na vida, você tem que evoluir em todos os campos da vida, né? Não só montar uma empresa de sucesso. Não adianta você ter uma empresa de sucesso e você viver em pé de guerra com a sua família, com a sua esposa, com seus filhos, não acompanhar. Então eu acompanhei a evolução de pequenos ajudantes de empresas ou pequenos garçons na época, que hoje tem uma vida estruturada. E às vezes a gente chega nem conhece, né? Porque a gente... E às vezes foram mandados à força para os treinamentos. E às vezes a gente tem um feedback bacana, eu estou na rua, o cara fala, pô, eu sou o que eu sou porque eu assisti uma palestra sua um dia. Eu nem me lembro de onde foi, nem qual foi o tema. Isso ocorre muito. Entendeu? Então, são essas coisas que vai deixando a gente contente com a trajetória. Entendeu? É fácil? Não é fácil. Mas quando você... Tem muita gente que acorda com proposta na vida. Eu tenho uma proposta na minha vida, eu recebi uma proposta, eu recebi algo que vai me chamar... Sempre em cima de proposta, né? E eu entendi no percurso que a proposta ela não te leva a lugar nenhum. Porque a proposta ela pode ser a proposta do sonho, mas ela tem uma vida muito curta, a proposta pode não ser duradoura. Quando eu entendi a diferença de proposta e propósito, eu entendi que eu estava na direção certa, porque eu não tenho uma proposta de vida, eu tenho um propósito de vida. E o propósito da minha vida é o desenvolvimento da roda toda, de estar bem com a minha família, com meus irmãos, com meus amigos, poder voltar, com a sociedade. Poder voltar por onde eu passei. Entendeu? Andar na rua e ser reconhecido por algo positivo que você fez. Então isso tudo faz a roda da vida rodar de uma forma leve, gostosa. E isso dá motivo de chegar nesse ponto, entendeu?
que é onde nós vamos estar falando daqui a pouco, onde estamos chegando. Só para a gente finalizar esse tema aqui, você ainda tem uma parcela de gente que te odeia. Eu vou dizer quem. Você não sabe. Não, tem os... Tem uma parcelinha aí que te odeia. Que você implantou uma cultura e hoje essa cultura, ela é viva, real, presente. Então tem uma galerinha que gostava muito de dar o calote. Os caloteiros. Os caloteiros. Se não sabe quem é o responsável de acabar com as vossas vidas... Mas hoje acabar com as vossas carreiras promissoras é esse cidadão aqui, ó. Joaquim Santos é o nome dele. Joaquim Oliveira Santos, né? Rapaz, eu tenho tanto nome na minha trajetória que às vezes Joaquim do Tomate, Santo do Tomate, Santo Tomateiro, mas agora Joaquim do Sindac, Santo do Sindac, agora tem. Peraí que eu já falo o novo nome. Já fui batizado novamente. Então, agora esse cidadão lutou aqui com essa região de uma forma tão veemente, tão feroz, para implantar a proteção de crédito. E você imaginava, Santo, que ia chegar um patamar que chegamos hoje, que praticamente não existe mais notinha? Rapaz, eu não imaginava, nunca imaginei, mas... Desejava e trabalhou para isso, né? Eu tinha, naquela época, já comecei a migrar. Eu tinha um sistema de proteção de crédito, onde o pessoal começava... Eu tinha um sistema físico, o pessoal ligava no 0800, a central. Depois eu migrei para um sistema online. Então já tinha uma vertente, entendeu? Ele começou a falar de cartão de crédito e tal. Só que o grande colapso mesmo, assim, que teve a mudança, aconteceu lá no meado de 2015, por aí. Foi... quando teve a crise, uma crise financeira muito grande, assolou de uma forma assustadora todos os empreendedores. E aquelas pessoas, os CNPJs que viviam correndo atrás, cobrando de todo mundo, na casa de 2016 ali, todo mundo virou inadimplente. Entendeu? O comerciante também virou inadimplente. Então todo o sistema de proteção de crédito ele perdeu o sentido porque todo mundo estava passando por situação financeira ruim. Tinha os caloteiros, né, como existe ainda até hoje, entendeu? Mas o comerciante ele foi pego de surpresa porque ele não tinha vivido ainda o outro lado da moeda. Então o sistema perdeu o sentido. E nessa época os grandes também, não só o Sindac Informações de Dados, como outras empresas, como a Serasa, a Boa Vista, o SPC Brasil, passou por dificuldade por ter um banco de dados que não tinha valia nenhuma. Entendeu? Então, foi um período muito rápido, aí começou a junção dessas empresas, e as pequenas foram todas... Na época, eu tive um caos financeiro, porque eu tinha investido todas as minhas fichas, eu tinha um banco de dados... amarrado com todas as informações existentes no país, desde Serasa, Boa Vista, SimPC, Sindac, de todas as informações existentes no país. Onde o cidadão estivesse devendo, perguntava para o Joaquim que passava a ficha. Estava no meu banco de dados. Naquela época a gente tinha investido muito nesse sistema. A base nossa era no Paraná, com a extensão no Paraguai, que era a central. A gente visitou tudo isso e foi investindo. Tal. E aí, do dia para a noite, no outro dia, saiu nos grandes jornais, as empresas de proteção de crédito do país estão todas em dificuldade. E aí o sistema todo, esse sistema que a gente tinha, atrelado, a maioria saiu do ar. E aí foi quando veio a dificuldade. Eu tinha investido tudo para lançar o super produto e o produto morreu da noite para o dia. E aí ficou a saudade, a lembrança e o investimento de dinheiro comprado que a gente tinha feito para... Nessa época que você entrou em depressão? Foi logo em seguida. Logo em seguida. Porque quando tinha acontecido isso, eu peguei o mosquito que matou muita gente, quase me mata também, só que na época uma chikungunya. E essa chikungunya ela me tirou de campo mesmo. Eu não tinha, as minhas limitações foram grandes. Eu fiquei 6 meses praticamente de cama e eu fiquei 2 anos sem conseguir abrir um creme dental. Eu não tinha força nenhuma.
E quando você passa por um período de dor física, de longo prazo, Everaldo, ela tende a se tornar uma dor emocional, entendeu? Pelo simples fato do aconchego dos amigos, dos familiares. Se você chegar aqui agora e falar assim: ô Santo, eu estou com uma dor de cabeça forte, muito forte, eu vou providenciar aqui agora e vou conseguir uma dipirona para você, um remédio agora. Se amanhã você chega novamente, eu vou falar assim: eu acho que eu tenho um remédio no carro. Se amanhã, depois de amanhã, você chega com a dor, eu já vou falar: toma um chá. E se você seguir com essa dor, procura um médico. Se você seguir com essa dor, às vezes eu não vou ouvir mais. Foi quando nasceu, eu tive um problema da dor física para a dor emocional, porque, por exemplo... Foi distanciando, foi se tornando comum para as pessoas. Para as pessoas ao redor, entendeu? Então, por exemplo, eu encontrava o Everaldo aqui, pô, a Everaldo tá ali, eu encontrei a solução, o Everaldo vai me ajudar a entrar no carro. Aí o Everaldo chegava: ô Santo, como é que tá? Que dia é que vai ter a palestra em Guanabi que você vai fazer? Pô, eu não queria falar de palestra, caramba. Só queria entrar no carro. Eu só queria entrar no carro, eu só queria que o Everaldo notasse que eu estava com limitação. E o Everaldo não notava. Não? Aí você chega, vai visitar, por exemplo, a minha mãe, eu falo direto à minha mãe, falava: vou ver minha mãe. Quando chegava lá... Esse menino também para cá reclamar? Não, quando eu chegava com um semblante de dor, todo de dor, gemendo para sair do carro... Bem, se minha mãe, cadê os outros? Não veio, não? Cadê o outro irmão? Cadê sua esposa? Não veio? Cadê os meninos? Não tem assunto mais para sua dor, já ficou... E aí a dor física se transforma em emocional. Emocional. Foi quando eu entrei, eu tive uma fobia social muito grande e eu queria ver tudo na minha frente, menos gente. Menos gente, eu não queria falar de negócio, não queria nada. Aí eu fui... Se fechando. Fui fechando e fechei a empresa de proteção de crédito. Teve grandes... a empresa estava ativa, meio com a dificuldade que o mercado passou, a gente estava no mercado ainda, porque a gente tinha um banco de dados próprio. O banco de dados do Sindac era ímpar. Ninguém no Brasil tinha um banco de dados do Sindac, que atingia 51 cidades aqui na região. E quando eu fechei, eu senti que eu não queria transbordar isso. Eu fui e matei esse banco de dados. Eu não vendi, não passei, não abri a caixa preta para ninguém. Eu matei o banco de dados. Entendeu? Reabilitei todos os inadimplentes da região na época. Na época passava de 300 mil inadimplentes na região. Todos eles foi reabilitado automaticamente. Liberou todo mundo. Eu fechei o banco de dados nessa época e me vi no direito e dever de me trancar dentro do quarto. Entendeu? Eu queria ver tudo menos gente. E esse processo de tranca demorou o quê? Esse processo demorou um período de uns... Para mim sair da cama, não demorou muito. Eu tive um colega que precisava de um palestrante na época e foi lá e insistiu. Eu fui fazer o evento para ele. Mas eu fiquei com as amarras emocionais por um período grande. Não foi pequeno, não. Mas eu voltei, nesse período eu voltei, fiz um evento, fiz um lançamento de um centro comercial, que eu tinha uma habilidade em fazer vendas coletivas, né? Então, por exemplo, se eu aprendi no decorrer do Sindac, da proteção de crédito, que era mais fácil eu reunir 100 comerciantes e vender por 100 de uma vez do que visitar de porta em porta. Então eu trazia todo mundo para uma sala e vendia para todo mundo de uma vez só. Quando terminava o evento eu tinha 50, 100 contratos fechados em uma noite. Coisa que eu demorava um mês para fechar na cidade. Rodando de porta eu fechava numa noite. Mas aí eu fiz esse evento, foi o lançamento do centro comercial lá em Caxité. Um evento, um empreendimento pouco conhecido e eu consegui vender esse empreendimento mais de 55% na noite. E aí foi quando surgiu o reinventar. Porque naquele momento eu achei que eu tinha deixado de ser interessante, entendeu? Porque eu gostava muito de gente, então eu estava passando por um processo de fobia social. E nesse evento, que foi o lançamento do centro comercial, que eu fiz o lançamento e o contrato que eu fiz garantia uma comissão
Então eu ganhei dinheiro naquela noite, ganhei muito dinheiro. De um ano de venda, de trabalho. De um ano de venda eu ganhei muito dinheiro. Eu ganhei, vamos dizer assim, 2 caminhonetes novas numa noite. Entendeu? E aí, mas mesmo assim eu ainda não destravei. Foi quando surgiu, através de um estagiário que eu tinha, que hoje é meu sócio, dentro da empresa, que ativa, a visão de migrar para o mercado imobiliário. E a gente, o Sindac foi um nome que eu criei, desenhei, procurei as letras e tal, eu quis preservar esse nome. E assim, vamos mudar. Já tinha uma credibilidade também. Já tinha uma credibilidade e tal, e por onde eu passei, Everaldo, todas as portas e amizades estão plantadas e zeladas até hoje. Entendeu? E aí eu fiz questão. A gente pode migrar para qualquer segmento, mas eu quero levar o nome Sindac comigo até depois do fim. E assim eu fiz. Aí criamos o Sindac Corretora de Imóveis. E aí surgiu a corretora. E da corretora foi quando, 2017, eu e Beto, né, meu irmão e meu sócio até hoje, entrou Jailton, né, que era o estagiário que virou sócio. Em 2017 nós vendemos dentro de Caetité todos os imóveis que estavam, digamos, encalhados em Caetité, nós conseguimos vender. E aí surgiu. De lá para cá são mais de 300 imóveis vendidos na cidade de Caetité. E nesse período a gente se transformou numa empresa organizada do ramo de construção civil. Setorizamos, e na setorização da empresa, eu falei, eu fico no setor de vendas. Eu sou o vendedor. Eu sou o vendedor. Eu sou o vendedor. Então hoje na empresa nossa, eu trabalho só com a venda. Só com a venda. Aí nasceu o Louco por Vendas. A venda foi seu resgate mais uma vez. O louco por venda foi... A loucura da venda. Todo vendedor é doido, não? Todo vendedor é doido. Todo vendedor é vendedor. Entendeu? E porque quem não for doido não fica na venda. Então eu acho que louco por venda. Mas o louco por venda surgiu... Eu estava estudando, assistindo muito vídeo sobre vendas, livros sobre venda. Eu falava sobre venda direto. E a minha filha era pequenininha, uns 12 anos. Ela resmungou, acho que ela queria alguma coisa, resmungou e saiu falando, meu pai parece que é louco por vendas. Nem ela lembra disso, entendeu? Eu falei, eu acho que eu sou louco por venda mesmo. E aí nesse dia eu fui lá e criei uma página, Santo Louco por Vendas. E aí ficou, o pessoal me conhece como Louco por Vendas. E aí nasceu Santo do Sindac, né? Porque o sobrenome da empresa Sindac é forte na memória e na mente. Mas aí agora nós migramos para um novo produto. Louco por Venda. O que você pretende com esse produto Louco por Venda? O produto Louco por Venda, Everaldo, eu acho que é o que você faz, é o que a maioria das pessoas que estão em movimento buscam fazer. Com a experiência e a vivência nossa, a gente chega a um ponto... principalmente quando você Falar na real e na simplicidade, assim, mas bem, de verdade, essa vivência é realmente 40 e tantos anos de venda. De venda, entendeu? Então, o sentido do Louco por Venda é entender que a gente precisa passar por essa vida e transbordar. Então, aquilo que você sabe, aquilo que eu sei, aquilo que seu Zé Vaqueiro sabe, aquilo que o maestro sabe, que Musk sabe, alguém abaixo dele não sabe. Então, eu preciso transbordar o que eu sei, o que eu aprendi, o que eu vivenciei, para respingar em outras pessoas que não teve a oportunidade de viver o que a gente viveu. Então, quando eu falo de Louco por Vendas e o projeto Louco por Venda tem esse objetivo principal definido, que é transbordar nas pessoas a experiência de uma trajetória de 42 anos. Não? E entender, colocar na mente dessas pessoas que venda é uma profissão. Colocar na mente da população em geral que se você só consegue prosperar na vida se você estudar a venda. Porque você só consegue ganhar dinheiro se você comprar e vender. Se você só vender a sua hora, se você só vender, você não consegue, o seu contrato, tal, você não consegue prosperar de uma forma que você sonha.
Então, hoje o Louco por Venda não só fala da importância de ser um vendedor e estudar a venda, mas também da importância de desconstruir os conceitos que você tem da vida. Não só como vendedor, tem pessoas atrofiadas no desenvolvimento por conta de raízes que tem cravada na mente, que atrofia o crescimento. Ele tem medo, ele tem o medo da aprovação, ele é autoconsumista, ele tem medo de dizer não, ele tem medo de falar em público, entendeu? Ele tem medo de tudo. E eu tenho medo hoje como... Ele tem medo de vender um produto. Ele tem medo de vender um produto. E você tem que entender o seguinte: quanto mais você foge da venda, mais você está sujeito a ir para a venda. Porque se tudo der errado na sua vida, você vai precisar vender alguma coisa. Você vai precisar vender água para sobreviver, você vai precisar vender cheiro verde. Primeiro vender o próprio patrimônio, né? Vender o patrimônio, você vai precisar vender. Então, nenhuma escala comercial sobressai quem tem experiência em vendas. Nenhuma escala de desenvolvimento sobressai quem tem experiência em vendas. Se você tem um sonho de prosperar, porque tem gente que não tem sonho de prosperar. Tem gente que ele almoça e a única preocupação dele é se ele vai achar um canto para descansar depois do almoço. Ele não preocupa com o café da tarde nem com a janta. Então essas pessoas têm a mente atrofiada e são milhares de pessoas, milhões de pessoas que têm nessa situação e não conseguem sair. Então, o que a gente entende? Se a gente conseguir melhorar o emocional, a capacidade de 1% da população, a gente está atingindo 2 milhões de pessoas. Já é um grande negócio. Então, o sentido, a importância, como você falou, do louco por venda, onde o louco por venda quer chegar, talvez eu não queira chegar lá em cima, eu quero chegar nas pessoas que ficam abaixo. Ficou esquecida. Que ficou esquecida, nas pessoas que ainda não entendeu que é aprendendo a vender, é estudando venda que a vida vai ficar mais leve. Santão, vender não é brincadeira, não é fácil. E eu vou falar para você, como que eu vou vencer o desafio de não desistir no primeiro mês? Na sua experiência. Como você é louco por venda, passou por essa trajetória de 40 e tantos anos, eu vejo todos os dias vendedores morrendo nos primeiros 90 dias. E fala assim, Deus me livre. O primeiro motivo, né, do cidadão desistir é porque ele não estudou vendas, ele sai atirando. E quando você sai atirando, você está na era que nós falamos, o vendedor de necessidade, lá para trás. E quando ele não sai para vender, ele sai para conseguir recursos para resolver um problema que ele tem atrás. É uma geladeira vazia, é uma prestação, é um carro quebrado. É um documento de um carro. É um documento do carro. Então ele sai para resolver esse problema. Como a venda ela não tem uma hora de acontecer, você está mais atrelado na solução do seu problema do que na solução do problema do cliente. Interessante. Então o que acontece? Você não vai conseguir vender. Porque se eu focar no meu problema, se eu focar em resolver o meu problema pessoal, eu não vou focar de resolver o problema do cliente. E vender nada mais é do que resolver problemas de cliente. Entendeu? Solução, você tem que ser a solução. E essa solução, você pode ser notado e visto como uma solução em um período muito longo de tempo. Não é da noite para o dia que você é a solução. Logo no início você é um problema a mais. A depender da forma que você entra no mercado achando que você é um vendedor, você pode ser um problema a mais para o cliente. É um cara que não tem a informação correta do produto, é um cara que não sabe, não passa credibilidade no que fala, é um cara que tem medo do que está vendendo, é um cara que não conhece e um cara que não compraria o próprio produto. Então o grande passo para você começar a fazer uma carreira em vendas é você entender que aquele produto que você vende, você consome. Você defende, você briga. Joaquim, eu nunca vi essa definição que você colocou agora. Na realidade, vou ser bem sincero para você. Claro que a gente sabe disso na prática, mas não tinha entrado aqui ainda no meu entendimento. A pessoa não sai para vender.
sai para resolver seu problema. Sai para resolver o problema dela. E aí ele se transforma um problema na vida de muita gente. De muita gente. Aí entra aquela frase. Agora eu descobri por que aquela frase. Dá uma forcinha, me ajuda, compra aí. Porque tem... Me ajuda, eu tô morrendo, compra aí pela Porque ele, em vez de ser um vendedor... Solucionador, ele quer uma ajuda. Não, ele, em vez de ser um vendedor, ele começa a vender a dor. Entendeu? Vender a própria dor. Me ajuda, me compra pelo amor de Deus, compra para me ajudar, compra para completar meu pedido. E isso, com certeza, ele vai ser frustrado e ele vai voltar para casa chorando e jogando na pasta e falando que nunca mais vai vender. É terrível falar para o cliente, compra para completar meu pedido. Entendeu? Hoje, aí o cliente quer dizer, eu completo seu pedido e encho meu estoque? Sufoco meu financeiro? Então não funciona mais essa. E o cliente, mesmo com toda a evolução da tecnologia, com todas as vendas virtuais, os meios, os aplicativos, o cliente ainda e vai permanecer. Eu acho que ninguém vai substituir o contato humano. Então, se o contato humano é uma necessidade, eu preciso evoluir. Eu preciso melhorar, porque eu vou estar relacionando com pessoas. Então, a venda hoje, ela precisa ser mais próxima, porque o vendedor hoje que ele foca no produto, ele não consegue vender. Hoje você tem que ter a história do produto em mente para você, mas antes de você contar a história do produto, você tem que ter a sabedoria e a humildade de ouvir a história do cliente. Entendeu? Por exemplo, hoje eu vendo casas. Tem nosso vídeo lá no Louco por Vendas de vendedor de tomate a imóveis de alto padrão. O cliente, Everaldo, ele pode estar com 1 milhão na mala querendo comprar uma casa. Mas eu não saio da minha mesa, eu chamo até da mesa da prosperidade, lá no meu escritório, eu chamo da mesa da prosperidade. Porque antes de ouvir a história do cliente. Entendeu? Eu estou com 1 milhão para comprar uma casa. Por que você vai investir 1 milhão numa casa? Qual é a casa que você busca? E aí você vai contando a história. Por isso e isso. E tem muitos e muitos casos que o cliente chega para comprar casa na minha mão. E eu falo com ele assim, não é o momento de você comprar. Porque você tem outros problemas para você resolver antes da casa. Então a casa, nesse momento, que é o sonho de consumo de toda a família, a casa que que tem um potencial de transformar a vida da pessoa em uma única noite de sono, que é a primeira noite que o cara dorme dentro da própria casa. Ele é um outro homem, uma outra família. Ele consegue. Ele quer pegar aquele sonho e jogar no meio de uma bagunça emocional, no meio de uma bagunça financeira, no meio de uma bagunça familiar. Entendeu? Então, quando ele senta na minha mesa para conversar, ele não imagina que você vai desconstruir isso da mente dele. Eu vou desconstruir, eu vou entrar na mente dele de uma forma delicada, de uma forma educada, para entender qual o sentido de comprar uma casa por 1 milhão, ou comprar uma casa por 50 mil, ou comprar um imóvel, Minha Casa Minha Vida, ou qualquer imóvel. Agora. Né? Então, hoje aqui, com esse desmando emocional, com essa falta de governo emocional das pessoas, eu atendo mais pessoas hoje no meu escritório para não vender do que para vender. Eu trago as pessoas e 2, 3 minutos de conversa eu entendo que aquela pessoa não pode comprar uma casa. Não por questão financeira, pelo fato que a casa pode trazer um problema a mais além do que ele já traz. Entendeu? Então a venda, não é que a venda modernizou, entendeu? As pessoas têm mudado de comportamento. As pessoas vêm de uma... Nessa linha, você se torna um vendedor profissional. É isso que você quer fazer com Loucos por Venda. Ensinar para o vendedor o que é ser um vendedor profissional. É um médico. Se eu chegar lá no médico, a depender da dor que eu estiver sentindo, a depender da situação que tiver em mim, ele vai falar assim para mim: não sou o especialista que trata de você, não tenho tratamento para você, vou te encaminhar para um outro colega. Porque ele é responsável pelo próximo passo do paciente. E ele não vai arriscar aquilo que ele não tem competência para fazer ou que
não tá na alçada dele fazer. Então, por isso que os vendedores se atropelam tanto, né, Joaquim? Que ele não entende como se tornar um profissional na sua área. A maioria dos vendedores, principalmente os vendedores de pasta, né, que a gente enxerga o corpo a corpo, eles criaram o mundo da amizade. Tem grupos de vendedores que andam juntos e tal. Mas eu encontro pessoas que trabalhou comigo na região, com a gente, né, naquela época, que ele não evoluiu 1 milímetro. 1 milímetro ele não evoluiu em técnica e em conhecimento sobre mercado, sobre venda. Ele conta a mesma história que ele contava há 20 anos atrás. Bate cabeça nas mesmas situações. Ele conta a mesma piada que ele contava há 20 anos atrás. Entendeu? Ele fala dos clientes da mesma forma que ele falava há 20 anos atrás. Ele defende produto da mesma forma que defendia há 20 anos atrás. Então, teve uma evolução muito grande e a maioria dos vendedores não evoluiu. A maioria dos vendedores não evoluiu a roda da vida. Tem vendedores que naquela época tinha família, eu larguei daquela mulher, que não sei o quê, cadê meu filho? Meu filho está preso, meu filho aconteceu uma tragédia. E você entende que foi porque não houve uma evolução na vida da pessoa. Uma evolução cultural, não de informação. Houve informação e ele se levou perdeu. a coisa. Ele se perdeu pelo caminho. Vendedor que naquela época andava de carro, por exemplo, hoje ele está andando de ônibus, de carona. Então ele está pior do que há 20 anos atrás. E só reclamando que o comércio está cada vez pior. O comércio está pior, que o mundo está acabando, que não sei o quê. Então, eu acho que a receita para a crise, tanto financeira, é você melhorar. Se tem crise, eu vou criar, eu vou fazer diferente, eu vou melhorar. Então, o sentido do Louco por Vendas é levar uma experiência, não de vendas, é levar uma experiência de venda atrelada ao desenvolvimento que a venda teve. A cultura ser vendedor, ela traz uma responsabilidade muito grande hoje. Por quê? Porque hoje as grandes indústrias precisam de vendedor, os grandes médicos precisam de vendedor. Quantos e quantos médicos tem aí sem conseguir prosperar na vida porque ele não sabe vender o seu talento, o seu conhecimento? Quantos engenheiros que eu conheço trabalhando de aplicativo porque não sabem entrar no mercado? Quantos engenheiros chegam na nossa construtora pedindo emprego e a pessoa que vem pedir emprego para o engenheiro é a mãe dele? Porque não tem a habilidade de se vender. De se apresentar. Ele chega do lado da mãe e fala assim, aí a mãe dele fala assim, esse aqui é meu filho, ele é engenheiro, ele estudou não sei aonde, tem não sei quantos diplomas. E eu garanto por ele. E eu garanto por ele, é um menino de direito, nunca me deu dor de cabeça, não sei o quê. Aí às vezes eu brinco, mas ele é mudo? Ele não conversa? Não, ele conversa porque ele é um pouco tímido. Aí, várias vezes eu falo assim, eu queria ouvir o filho da senhora, mas eu gostaria que a senhora se retirasse. A senhora pode ir para outra sala que eu vou conversar com o filho. Rapaz, o cara só falta grudar no vestido da mãe. Um engenheiro formado em faculdade. Porque na faculdade ainda não ensinou a habilidade principal. Que é vender. Entendeu? Que é lidar com gente. Objeção. Entendeu? E aí, além disso tudo, vem uma praga chamada celular. Porque os vendedores, eles não estão buscando conhecimento no tempo vago, né? Eles estão antenados no celular. Então, essa cultura de consumidor, porque você entra aqui para pesquisar coisas. Então você entra para ser consumidor. Consumista. Consumidor. Você está derretendo o seu tempo, sua saúde, faz com que as pessoas estão estagnadas sem desenvolvimento nenhum. Então nosso objetivo é destravar essas pessoas através da página lá e de muita coisa que nós vamos fazer junto ainda. Amém. Entendeu? Na Louco por Vendas. Loucos por Vendas. Muito bem. Então essa Louco por Vendas, na verdade, você vai criar aí um ecossistema de informação para profissionalizar essa galera. Sim, eu já tenho uma empresa ativa, né? Que é uma empresa digital, certo. Marketing digital, que vai atrelar esses cursos, esses bate-papos, essas experiências, essas mentorias
lá no Louco por Venda. Essa empresa, logo, ela já está no ar, ainda não impulsionei, mas está no ar, chama-se Negócio de Doido. Muito bem. A gente acredita muito na experiência, mas essa experiência pode ser transferida. Você acha que você consegue treinar um vendedor em pouco tempo? Sim, porque a nossa visão de treinamento hoje não é ensinar. A cultura de antigamente era ensinar. Você tem que aprender isso, você tem que aprender aquilo. Sim. Então essa foi a cultura milenar. Só que a nossa visão e o nosso conhecimento, eu não quero que o cidadão aprenda nada para se tornar um grande vendedor. Não. Eu não vou trabalhar para ele aprender. Eu vou trabalhar, nós vamos entrar em uma linha para ele desaprender. Nós vamos fazer uma desconstrução mental. Nós vamos desconstruir a cultura do vendedor do passado. Nós vamos desconstruir a cultura de como lidar com a família que esse vendedor construiu antigamente. Entendeu? Com os valores, lidar com o cliente, lidar com a importância. E ele tem lá dentro do terreno chamado mente, entendeu? Raízes que atrofiam. Ele está com a mente suja, ele está com a mente cheia de lixo, cheia de crendices, cheia de tabus, cheia de necessidade de aprovação, que atrofia. Então, para ele aprender em um prazo muito curto, eu preciso limpar o terreno. Eu preciso tirar isso da cabeça dele. Não? A necessidade de aprovação, a necessidade... e várias outras coisas, né, que o vendedor de antigamente carrega. Procrastinação. O medo de dar errado, o medo disso, o medo daquilo. Falta de propósito. Pornografia, que é uma coisa que atrofia. A praga que atrofia os vendedores. Não? Vendedor encontra com outro em vez de fazer um network para ganhar experiência e tal. Eu vejo que vai tratar de assuntos pornográficos, entendeu? Chega em cidade à noite, em vez de cuidar, ele vai cuidar de assuntos que não levam a lugar nenhum. Eu falo. E só vai atrofiando e passa 20 anos. 20 anos no mesmo lugar com a mesma pasta. Não? Até a pasta dele é a mesma de 20 anos atrás. E a carreira destruída. E a carreira destruída e a vida é uma só, né, amigo? Ou você. Isso está lá no livro o Monge e o Executivo. Entendeu? Quando você deixa de prosperar, de inovar, chega no seu limite, você deixa de ser interessante. Joaquim Santão, né? Muitos íntimos aí, amigão, Santão. Dá tempo essa turma, vamos falar aí, nós temos uma turma aí de 45, 50 anos, meu irmão. Nós temos nossa turminha lá de trás. Eu tô com 44, você tá com quase 60? Por aí. É brincadeira, você tá muito jovem. Estamos com essa turma aí. Eu saí da pasta há 12 anos atrás, né? De bater pasta e de bater de porta em porta. Né? De passar aquele sofrimento, aquele perrengue que hoje entendemos que foi a nossa grande escola. Sim. E você chegar na porta do cliente, que ele falar, senta um pouquinho aí e já te atendo. E o cara pegar e ir pra roça e ficar 3 dias na roça. Na sexta-feira, você precisando ir embora, e o cara chegar só na segunda. E só avisar pra você que você vai chegar na segunda e no sábado de tarde. Ô amigão, eu vim ver um gado aqui, segunda-feira eu tô aí. Sim. Você tá a 500 km de distância de casa, mas precisa daquele pedido, pra completar o pedido. Mas vencemos. E... deixamos essa pasta, evoluímos numa venda diferente, né? Achei muito interessante essa venda sua por atacado. Vender por atacado, o atacado da venda. O atacado da venda. Interessante, tem a venda do atacado, agora o atacado da venda. O atacado da venda. Para vender para todo mundo de uma vez só. Mas vamos falar aqui. Dá tempo, Santo, essa turma de 50 anos, 55 anos... há 30 anos batendo pasta, fazer alguma coisa? Mudar alguma coisa? Com certeza. Com certeza, porque ninguém sabe quanto ele ainda tem de crédito no cartão da vida. Entendeu? Meu pai fez 90 anos a semana passada, está negociando uma fazenda para fazer uma barragem para produzir cana de alta escala para exportar para o grande centro. 90 anos de idade.
Né? Ele faz projetos que o resultado vai acontecer, se tudo der certo, daqui a 40 anos. Ele tem 90, foi a semana passada. Então, a distância de onde você está para onde você quer ir não se mede com a régua, entendeu? Se mede com a capacidade que você tem de entender que você precisa inovar. Toda empresa hoje precisa de um vendedor. Todo produto hoje precisa de um vendedor. Então eu sou um vendedor e eu fui descartado por quê? Por que você foi descartado? Porque você não evoluiu. Porque o mercado continua precisando de vendedor. Então o que você precisa? Primeiro passo é você baixar a sua frequência, dar um passo atrás. Se você hoje... É melhor você ser um excelente vendedor de água no farol do que você ser um péssimo vendedor de carro. Então, o grande passo é você falar, eu vou recuar, reaprender, desconstruir e vou lançar novamente no mercado. E hoje, antigamente, a gente precisava ir lançar. Hoje o mercado vai e te busca. Vai atrás. Vai atrás. Se porventura... às vezes eu falo de venda no mercado. Pai, vem empresa do Brasil todo. Manda seu currículo, manda não sei o quê. Eu estou com uma pasta para Bahia, eu estou com uma pasta para o Nordeste. Entendeu? Dá para você trabalhar e tal. Não é o meu propósito. Entendeu? Não é mais a proposta é boa, mas não é o meu propósito. Então, o meu propósito hoje é chegar a mais pessoas através da vivência que a gente teve. Para a gente finalizar, meu querido amigo Joaquim, eu quero agradecer aqui rapidamente ao pessoal da Wind Uniformes, né? Então, eles estão aí com a empresa maravilhosa na fabricação de uniformes, na Bahia toda, Brasil todo, só entrar em contato com eles, vamos deixar QR Code, vamos deixar todos os contatos aí na descrição. Tem o nosso amigo Carlos Ramalho da CR+. Você já conheceu o Carlos? Não. Pessoalmente? Não. Não? Você sabe que tem uma loja da família dele aqui na sua cidade. Sim, sei. O Carlos, ele vai ser um dos próximos entrevistados aqui do nosso podcast, uma história fantástica, tá? Ele criou também um ecossistema de prosperidade dentro da família dele. Ele foi pegando as lojinhas dele lá, colocava o sobrinho dele de ajudante de entrega, ia subindo o menino de escala. Quando chegava gerente, ele falava, agora você não é gerente mais não, toma aqui e abre sua loja. E aí ele foi fazendo isso. Hoje formou uma grande rede aí, ó, Casa Ramalho, uma grande rede. E agora ele quer transbordar essa informação na vida de muitas pessoas. Ele criou o projeto CR+, né? Que é um projeto de prosperidade que vai além da prosperidade financeira. Então é um homem que transbordou o coração, que fez, deixou esse legado maravilhoso no meio da família dele e agora está com esse legado maravilhoso sendo transbordado na vida de muitas pessoas. Você vai conhecê-lo em breve. Vou trazê-lo aqui na sua sede para você conhecer ele. Vai ser um prazer bater um papo com ele. Bater um papo com ele. Ou você vai lá na sede dele. Tranquilo, beleza? O filho dele mora aqui em Caetité. Um dos filhos dele mora em Caetité e tem aí a Casa Ramalho no centro da cidade. Agradecer também o pessoal da De Motores. Foi também um dos nossos entrevistados aqui. Tem um podcast dele. Você pode assistir no episódio, procurar aí o episódio da De Motores, bastante interessante. E esse cidadão aqui, Adro Alves, lá de Palmas e Monte Alto, criou esse produto maravilhoso, uma história fantástica que nós vamos ver breve também aqui no nosso podcast. Ele foi pra praia, o povo comendo açaí na praia e a barraquinha de açaí bombando. Ele falou, o que esse povo tá comendo ali? Vou lá ver. Aí comeu, falou, mas que trem ruim é esse, que gosto de terra? Esse povo tá doido. Aí quando foi no outro dia, a barraquinha bombando. Não, vou comer de novo, daqui a pouco, o paladar não tava legal. Comeu. Que trem ruim é esse de gosto de terra? Quer saber disso nada. No terceiro dia ele comeu de novo, viciou. Falei, vou levar isso para minha cidade. Trouxe para Monte Alto, no isoporzinho, abri um negocinho pequenininho lá e hoje tem uma das maiores fábricas da Bahia de distribuição de açaí, sorvete. Agora o leque dele é maravilhoso. Então uma história maravilhosa do Adro Alves, do Açaí Flash. Nós vamos convidá-lo aqui também. E eu preciso, Joaquim, que você, meu querido santo, que você deixe uma mensagem para os nossos queridos vendedores. Tem jeito? Dá tempo? O que fazer?
como acordar, como despertar, o que fazer para mudar de patamar nessa tarefa tão árdua que é a venda. Mas o cara é louco por venda também, não quer sair da venda e sabe que se ele ir para outro lugar vai ter que vender do mesmo jeito. Vai ter que vender do mesmo jeito. Não tem pra onde correr. Quem está na venda há 30, 40 anos, ele tem que entender o seguinte, que ele não é mais um vendedor por necessidade. Ele já passou de uma fase de... Ele é vendedor mesmo sem fazer sucesso, mas ele é viciado naquilo. Porque a venda ela tem esse poder de trazer a pessoa para sempre, para o lado dela. Eu sinto muito feliz por ter sido visgado pela venda. E essas pessoas que estão no mercado, a dica que eu digo, o conselho, como soar melhor, ninguém é dono do tempo. Não? Ninguém, é tarde para mim começar. O seu tempo é agora. A época de você evoluir é agora. Porque se você analisar, tudo acontece no hoje. Tudo acontece no hoje. Então você tem que construir o seu hoje. Se eu plantar uma semente hoje e ela demorar 2 anos para gerar frutos, o dia que eu colher vai ser quando? Hoje. Eu vou colher no hoje. Eu planto no hoje, eu colho no hoje. Eu projeto hoje e vou realizar no hoje. Então, esse hoje ele é presente na vida de todo mundo para sempre. Então, se fala assim, mas meu tempo passa. Não, seu tempo é hoje. Então, planta hoje para colher hoje. Então, plante a semente. E para você plantar a semente, você precisa limpar o terreno. Muitas sementes deixam de prosperar, deixam de nascer, deixam de quebrar a casca porque é plantada em terreno sujo, plantada sobre lixo, plantada em cima de uma sacola de plástico, plantada no entulho. Então, onde está esse entulho? Onde está esse lixo? Na cultura do passado do vendedor. Então, o que a gente precisa fazer? Desconstruir, limpar o terreno e plantar uma semente nova. E quando você plantar uma semente nova num terreno limpo, você vai ver essa sementezinha nascendo, a primeira folha, a primeira sombra, o primeiro fruto. E vai depender da qualidade da semente que você planta. Então, você tem que escolher uma semente para plantar nesse terreno que você limpou com tanto cuidado. Então você vai escolher uma semente certa. O que é uma semente certa na vida de um vendedor? É o contato certo, é o network certo, é andar com as pessoas certas, é frequentar os ambientes certos. Porque o vendedor, ele, não sei se ele percebe, mas ele tem um rótulo chamado empresa. Então, por exemplo, se eu sou o vendedor de uma empresa Sindac e eu estou em um evento com grandes pessoas, Santo louco por vendas do Sindac estava no evento tal. Mas se Santo do Sindac, louco por vendas, tiver em um boteco, numa roda de cachaça, Santo do Sindac, louco por venda, está no boteco, roda de cachaça. Então, quando você for contar a sua história para o cliente, depois que ouvir a história do cliente, você tem que levar a sua. E qual é a história que você vai levar? Eu sou o santo que busco melhorar todos os dias e eu posso agregar a informação na sua vida, eu posso mudar a sua vida através da sua necessidade? Ou eu sou o santo que vai contar a história do boteco, do jogo de fulano de tal com ciclano de tal, que teve uma briga de cadeira no dia? Então você vai conseguir construir história mudando os ambientes. E para mudar os ambientes, você tem que desconstruir a sua mente, porque você vai ter que tirar do seu convívio pessoas que você chama de meu amor, meu amigo, que só faz te atrofiar. Então essa mudança de frequência, que a gente fala sobe a frequência, faz com que você sofra um pouquinho, porque você vai ter que frequentar novos ambientes, e para você frequentar novos ambientes, você vai ter que desapegar dos ambientes do passado. Então a receita para essas pessoas é limpar o terreno e plantar semente nova. Maravilha, muita satisfação, muita alegria te reencontrar nessa nova fase, tanto numa nova fase para você quanto para mim.
somos um exemplo claro de que as novas fases são possíveis, né? Atravessamos aí tanta jornada, tantas mudanças, tanto sobe e desce nos negócios, na economia, nos governos, e nós conseguimos ir atravessando esses caminhos aí. Estamos andando. E conseguindo os nossos espaços. Estamos aí com novos projetos, tanto você quanto eu, e todos em bom andamento, em bom funcionamento, graças a Deus. E novas ideias vão surgir, novas coisas vão aparecer. Então, te encontrar nessa nova fase, poder te rever, poder bater esse papo contigo, foi para mim uma grande satisfação. E eu quero dizer para o telespectador, para quem assistiu esse podcast, para quem ficou até agora, não perca a oportunidade de se aproximar do Santão, de alguma maneira, de encostar, de chegar para perto, de pegar esse contato, entrar no site, de alguma maneira chegar junto, porque vai ter muito benefício, muitos aprendizados, não só na área financeira. Então, Santão, Deus te abençoe. Prazerzão, alegria muito grande. Tamo junto até depois do fim.